Darcy. E a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação para a pessoa se tornar uma pessoa mais atraente, mais confiante, mais descolada e, consequentemente, perder a timidez. Perder a timidez, né? E a gente vai falar isso através do teatro, discorrer através do teatro. Por quê? O teatro, Michele, ele tem uma função desde os primórdios da história da humanidade essencial para o que acontece hoje. Por exemplo, vamos pensar no teatro na macro-sociedade, na macro, olhando o todo, né? O teatro ele é politizador, revolucionário, socializador, transformador da sociedade. Agora a gente vai olhar no micro, gente. Ele é revolucionário, ele é politizador, ele faz com que a gente tenha um senso crítico mais aguçado, ele faz com que a gente se transforme. Então, o teatro, a gente fala tudo através do teatro, porque o teatro ele é um grande amplificador da comunicação, que é uma comunicação, vou dizer assim, transformadora de toda a história. Exatamente. Né? E o teatro vem lá do início, né? O teatro, né, ele foi a arte de atuar, o teatro, ele apareceu na Grécia Antiga. Eu acho que tudo surgiu da Grécia Antiga, né? A maioria a maioria das coisas que transformou o mundo veio de lá da Grécia Antiga. A gente não fala só de arte quando fala de Grécia, né? A gente fala de política, a gente fala de matemática. É verdade. Tudo surgiu lá, a própria oratória. Você já tinha parado para pensar nisso? Cara, já algumas vezes eu me peguei pensando assim, que, cara, lá na Grécia Antiga foi onde surgiu tudo, né? A própria oratória. Eu já até contei numa aula História do Demóstenes, né? O grande orador. Enfim, e o teatro ele surgiu ali em meados de 400 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, e desde então ele vem passando por várias transformações, por várias etapas, né, até os dias de hoje. O que a gente fala muito são as formas de teatro, né? E como é que codificaram isso, né? Tipos e formas de teatro. Né? Porque assim, vou pensar assim, como é que alguém percebeu um dia que toda a comunicação é feita através de uma técnica, né? E que isso aí é um teatro que está acontecendo. Aí a gente vai falar sobre hoje, porque na aula passada a gente falou sobre alguns pensadores, né, que colocaram o teatro, organizaram esse pensamento artístico, né, transformaram o que é isso que a gente está falando aqui num chamado teatro, para a comunicação, para melhorar a comunicação. E hoje a gente vai falar de alguns desses pensadores, esses autores, que não são alguns, a gente está longe de ser a maioria, a gente vai falar sobre alguns que são o que? As nossas influências. Os que a gente... Trabalha mais. Na verdade, são os que a gente pegou e criou o nosso método. Né? Falar em método, vamos começar com quem? Constantin Stanislavski. Que ele é chamado de um método, ele é considerado um método. E ele tem um livro muito importante para o ator, que é A Preparação do Ator. Esse livro... para atores e não atores, né? Esse livro fala muita coisa sobre as emoções, né? Porque o teatro, até os russos, o Stanislavski, o teatro era um pouco diferente, né, Michele? Então, eu sempre falo que o teatro, ele teve uma mudança muito grande na entrada dos russos no começo do século XX, ali 1910, por aí, né? Na verdade, entrou através de Anton Chekhov, que é dramaturgo, autor, diretor, né? E ele foi um dos mentores do Stanislavski. E eu ouso sempre dizer que a entrada dos russos foi um divisor de águas. Por quê? Porque
não só os russos, mas muito através de Stanislavski, por isso que ele é considerado como método, eles trouxeram uma realidade associada a uma naturalidade à arte de interpretar. Que não tinha antes, que era não tudo tinha. O teatro, antes do início do século XX, ele era realmente a forma teatral de ser shakespeariana, né? Formal até no linguajar e quase declamado, sabe? Você via também uma forma de interpretar o teatro como uma declamação. Era algo que mostrava a realidade, mas estava longe da realidade como dinâmica de verdade, assim, né? Porque era muito interpretado. E a entrada dos russos, principalmente de Stanislavski, eles trazem essa naturalidade associada à realidade na arte de atuar. Então, você está em cima de um palco com uma linguagem mais realista, né? Stanislavski, ele pede para que você sempre traga emoção, a emoção à tona, emoção para a cena. Sim. E o Stanislavski, ele falava uma coisa muito bacana, que é a gente não pode engessar o personagem. Só lembrando que quando a gente está falando de personagem aqui, a gente está falando de pessoas, personas. Então, quando a gente fala personagem aqui, a gente fala sempre na língua teatral, né? Sim. Mas quando a gente fala sobre personagem, todo mundo tem que pensar sobre você no dia a dia. Se somos personagens, a gente já falou sobre isso várias vezes. A gente fala, os personagens que a gente veste ao longo do dia. Isso. Né? E ele falava sobre não engessar o personagem. O que ele queria dizer com isso? O Stanislavski, ele dizia que você devia se forçar a interpretar o teu personagem em lugares diferentes. Porque senão você ficava engessado, você só conseguia viver aquela emoção e aquele físico do personagem naquele determinado lugar. Ele dava essa dica para os atores. Para os atores. Mas a gente vai falar isso, como é que serve isso para o nosso dia a dia na vida, como ela é. Eu, por exemplo, sabe o que eu faço? Eu me forço, eu sou professor de teatro, eu me forço às vezes numa roda de amigos ser um pouco professor de teatro. E eu me forço às vezes numa aula de teatro ser um pouco outro personagem que eu sou. Por quê? Porque senão eu fico engessado que o Marco, o professor de teatro, ele só acontece naquela sala, naquela aula, naquele momento. E não ele tem que tirar esse gesso. Então eu me forço, e é um exercício que eu faço, é me tornar de vez em quando, na roda de amigos, um professor de teatro. Como o Marco, às vezes eu me pego forçadamente falando sobre teatro ou uma técnica para um amigo meu. Isso é legal, interessante. Por quê? Porque eu não estou engessado somente na aula de teatro. Então isso é o que ele falou de você fazer isso, não deixar engessar o que você vive. E outra coisa que o Stanislavski fala muito é sobre emoções, né? Sim. Como viver verdadeiramente a emoção. Sim. Como é que a gente pode viver, por exemplo, a emoção verdadeiramente no dia a dia? O Stanislavski, ele fala ele fala muitas coisas, né? Os livros, as colocações dele são muito interessantes, mas uma das coisas que ele fala, assim, resumindo sucintamente, com relação à emoção, o quê? Todas as emoções, elas já estão dentro do teu inconsciente, do teu cérebro inconsciente, lá no sistema límbico. Até das crianças, já. Até das crianças. Um pouco menos, talvez, de intensidade. Mas as básicas, tristeza, alegria, né, decepção, as crianças também já têm medo. Então, todas essas sensações, elas estão guardadas lá no teu límbico, no teu inconsciente. Por quê? Porque você viveu momentos da tua vida que te geraram essas emoções. E tá tudo registrado lá. Você pode, assim, de primeira, se eu te perguntar, cara, me fala aí um momento que você ficou alegre. E de repente você fala, peraí, preciso pensar.
mas o teu inconsciente ele já está tudo registrado, Sim. desde o momento que você estava no ventre da tua mãe até o teu momento de agora. Então ele fala, resgata aquele momento, resgata aquele momento. Vou dar um exemplo. Você precisa fazer algo que seja relacionado à tristeza, uma cena de tristeza. Pensa num momento de tristeza teu e qual grau de intensidade essa tristeza precisa ter. Uhum. Resgata aquele sentimento, porque está lá registrado, você viveu. Então, se você viveu, está registrado. Resgata e traz à tona para a cena. Uhum. Pode ser que, isso nas palavras do Stanislavski, né? Você está vivendo um personagem completamente diferente do que você é quando você viveu aquela história. Mas a emoção está ali. Exatamente. E a emoção, ela é de verdade. E, ó, por isso que os russos trouxeram uma realidade sim. na arte de interpretar. Agora, passando isso, como é que uma pessoa pode usar isso que a gente falou no dia a dia dela para melhorar a comunicação dela? A gente sempre fala, né? As pessoas, é importante todo mundo saber que tudo na vida se constrói. Tudo na vida é prática, é treino. A gente não consegue ir numa academia e numa semana de academia você ficar com um tanquinho. Você não consegue surfar e ficar em cima da prancha na primeira vez. A não sei que você seja um gênio, mas assim, não é típico. Você não consegue ser um faixa branca e mudar da preta para uma... Enfim, a gente tem que entender. Então, qual é o primeiro passo para uma pessoa que é assim, eu quero ser uma pessoa descolada, uma pessoa atraente, eu quero conquistar as pessoas que eu gosto, eu quero que quando eu fale as pessoas prestem atenção, né? Porque se você é tímido e acontece essas situações na tua vida, cada vez você vai se encolhendo mais. Como é que eu faço para desabrochar para ser o protagonista da sua própria história? Então, né? Eu vou dar um exercício prático. Tá? Papel e caneta, papel e lápis. Você pega um papel, escreve assim, ó, tristeza, raiva e alegria. E aí você... bem básicos. Bem básicos. Né? Tristeza, todo mundo teve. Isso aí até criança teve. Tristeza, raiva e alegria. Agora, feche os olhos e lembra de um momento marcante onde você teve uma tristeza muito profunda, onde você teve uma alegria muito grande e uma raiva muito intensa. Tá? Fechou. Agora, abra os olhos e vivencie uma cena qualquer que não foi a cena que você viveu, só que trazendo essa emoção à tona. Pode parecer brincadeira isso aqui, mas é um exercício poderoso. Você trazer a tua emoção verdadeira para uma situação fictícia, onde você abre o olho e traz aquela raiva e faz uma cena no teu quarto mesmo, mas que você vivenciou de novo aquela mesma raiva que você teve verdadeiramente. Isso é só o começo. Isso é só o começo. E é libertador. Exatamente. E aí, a gente falou de Stanislavski, de emoção, de intensidade. E aí, só lembrando que quanto mais vezes você fizer esse exercício, Michele, mais você vai ter segurança, mais você vai ter uma positividade diante da tua relação com as pessoas. Com muito certeza. Mais. Exercício é o começo. Você vai criando autoconfiança. Sim. E quando você se torna uma pessoa mais autoconfiante, você consegue dominar. Exatamente. Timidez, insegurança. Porque quem fizer o exercício não vai ter só sensações físicas, emocionais, aliás, vai ter sensações físicas também. E aí o corpo começa a perceber algo diferente, né? E isso começa a te dar uma segurança. Isso. Começa automaticamente a sair da zona de conforto. Porque tudo é passível de aprender. Como a gente falou, vale a pena refrisar isso aqui, né? Tudo é passível de aprender. Aí pode falar assim, mas o que eu fechei o olho, eu lembrei de um momento de tristeza, abri o olho, e agora? Gente, usa a imaginação. A imaginação não tem limite. Aí já começa um outro processo de criação também poderoso. Exatamente. Aí a gente falou de Stanislavski, aí tem uma autora que a gente usa muito nas nossas aulas e que muita gente por aí usa essa comunicação da Viola Spolin. Viola Spolin. E não sabe.
É né? verdade. A Viola Spolin, ela é criadora e decodificadora dos jogos teatrais e improvisação. Viola Spolin, uma norte-americana, que em meados ali de 1950, 60, criou os jogos teatrais, que muita gente já deve ter visto, mas que não sabe que é Viola Spolin. Né? Que um exemplo é os barbichas, né? Os improváveis, que fazem dos jogos teatrais um espetáculo, né? Na verdade, aquilo é exercício que a gente faz no teatro. Uhum. E eles trazem para uma apresentação em espetáculo. Sim. O que é muito legal e muito divertido. E eu ouso dizer, palavras minhas, né, que a Viola Spolin, ela trouxe uma forma de interpretar técnicas para serem trabalhadas de uma forma muito lúdica, muito divertida, terapêutica. Total. Curativa, e que você, sem se dar conta, está estudando, trabalhando as tuas habilidades e competências, melhorando várias habilidades suas e se transformando numa pessoa melhor. E a Viola Spolin, ela dizia, né, que a gente usa muito isso, que você deve entrar em cena muito intensamente para curar teus traumas e emoções, né, mal resolvidas. Então, ela dizia que você tinha que improvisar e se expor mesmo, da maneira que a primeira coisa que vem à tua cabeça se sai fazendo, enfim. E ela dizia que isso curava. Sim, você sabe que os jogos teatrais, eles têm uma fusão muito grande com o psicodrama, que é utilizado na psicologia, e com a psicopedagogia, que muito, cada vez mais, né, uma parcela de pessoas tenta trazer o teatro para dentro da pedagogia, da psicopedagogia, né, umas dinâmicas, uns jogos teatrais para dentro da sala de aula do colégio, mas ainda tem uma parcela que tem uma, né, cabeça bem antiquada, bem retrógrada, que ainda não aderiu, mas tem um grupo aí que super defende essa parte da psicopedagogia, do psicodrama dentro de sala de aula escolar, para que os alunos eles possam ter mais interação, mais altruísmo, mais olhar para o outro, mais generosidade, até a própria desinibição. Tudo isso é trabalhado através dos jogos teatrais dentro de sala de aula. Olha que legal. E falando sobre cura, né, libertação através da Viola Spolin, do que ela fazia com o trabalho de teatro, vou dar outro exercício. Papel e caneta na mão. Seguinte, a gente falou lá, né? Você pensou nas emoções e aí você fechou o olho e criou uma cena com uma emoção verdadeira tua. Agora, você vai pegar as emoções, o que você sentiu a tristeza porque aconteceu algo de triste. Alegria, algo alegre. A raiva, algum momento de raiva. Você vai interpretar, improvisando o momento. Entendeu? Então, primeiro eu pensei no momento triste, abri os olhos e fiz uma cena qualquer, mas buscando aquela emoção. Agora, eu vou lembrar da história da tristeza e vou improvisar essa cena novamente. Fazendo o quê? Me curando daquele momento, primeiro de tudo, e tornando esse momento técnico. Aí a gente começa agora a falar sobre como se comunicar, como ter como usar o teatro no seu dia a dia. Esse é só o começo. Então você vai pegar essa cena e você vai vivenciar novamente, só que agora tecnicamente. É fictício, de mentirinha. Então esse é outro exercício. Você vai começar a ter controle emocional. Sim, por quê? Porque muitas vezes que você confronta algum trauma, alguma emoção vivida e que de repente não foi tão bem resolvida, você tem a chance de resolver, né?
Isso é Quando você faz de maravilhoso. novo, você tem a chance de Não, resolver. você sabe que é maravilhoso. Você sabe que eu uso essa técnica, né? Às vezes eu lembro de uns momentos que poderiam ter sido diferentes e eles não foram. Então eles já aconteceram. Eles estão fechados. Só que eu procuro reviver esses momentos, vivenciando eles novamente. Só que daí eu começo a ver que nem foi tão intenso assim, talvez, ou eu me curei, Não, sabe? Essa pra se tristeza libertar mesmo, é né? libertação, é lúdico. Uhum. Por isso que a gente começa a se comunicar de uma maneira lúdica, porque como você começa a ver que não foi tão grave assim, não é essa a expressão. A expressão é que você começa a ter um controle emocional sobre as coisas. E você, quando você cria essa consciência, não que você pode voltar ao passado, apagar e fazer de novo, mas você pode fazer com que você não repita essas atitudes exatamente. novamente. Por isso controle emocional. Por isso que Viana Spollen fala sobre o controle emocional e a libertação, né, disso tudo. Aí a gente tem um outro autor aqui, o Bertolt Brecht. O alemão. Que ele era politizador, né? Socializador, e ele é um mentor, né? E o criador do que a gente fala que é a quebra da quarta parede. O que é a quebra da quarta parede, Michele? Para quem não sabe, né? Tecnicamente falando... Vamos fingir que nós somos aqui quatro paredes. Estamos num palco de teatro, né? Então, a gente tem a parte traseira, que geralmente... Faz conta que a gente está numa cena. Geralmente fechada por uma rotunda. Rotunda é aquele pano preto, né? Geralmente pode ser branco e tal, mas geralmente é preto. Atrás. As laterais, que são compostas da coxia, né? E aí uma parede, outra parede e outra parede. Então, temos 3 paredes. A quarta parede seria uma parede invisível, que é do palco para o público. E quando você tem a quebra da quarta parede, é quando você se relaciona, você interage com o público. Não deixando de interagir com o mundo. Não deixando de interagir, não perdendo a cena. Mas você chama o público para meio que fazer parte. Não fazer parte da cena, você divide um pouco com eles, né? Um exemplo de quem faz muito isso é a galera do stand-up. Total. Que às vezes dão uma risadinha ou tosse na plateia ou fala alguma coisa e eles já pegam e interagem. É muito legal a quebra da quarta parede, né? Muito legal. Não é uma regra, é uma exceção. Né? E tem que fazer com muita maestria, né? Porque se você quebra a quarta parede, mas você não tem o improviso, o raciocínio rápido de não perder teu personagem, pode ser um tiro no pé. Agora, você sabe que a quebra da quarta parede é um ótimo exercício para você que quer conversar com uma roda de amigos, né? Sim. Tudo bem, você dominou a comunicação aqui, eu e você. Só que tem mais pessoas aqui, tem uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Um exercício bom, mais um exercício, gente. Pega o papel de novo, anota novamente. Você fingir no teu quarto que está conversando com alguém e você dividir essa conversa com uma terceira pessoa. Ela é tipo assim, eu tô falando com um ser imaginário aqui. Eu falei para você que da última vez que eu te vi, que eu falei o seguinte: se você viesse novamente com essa história, eu ia cortar relações total aqui com você. E ela continua com essa história. Ela continua falando essa história de novo para mim. É isso. Então, é a última vez agora. Agora vai ser a última vez mesmo. Enfim, eu fingi que eu estou conversando com uma pessoa, quebrei aqui uma quarta parede. Na verdade, se eu estivesse numa roda de amigos, eu estaria treinando isso para conversar com pessoas. Isso começa a desenvolver também uma conversa em grupos mesmo. Sim. Você pode usar essa técnica quando você está conversando com mais pessoas, mais de uma pessoa. Você que é tímido, mal consegue conversar com o personagem A, que está aqui, mas também quer conversar com o personagem B, que está ali. Começa a treinar na sua casa. Imagina que você está conversando com uma pessoa, imagina que você finge que está comentando dessa pessoa com essa pessoa aqui. Ou então conversando novamente aqui, quebrando uma parede.
botando, né? Não fica aquela pessoa que que tem gente que só conversa com uma pessoa tão tímida, só consigo conversar com essa pessoa, engessado na situação. Então, também é um ótimo exercício de quebra de quarta parede para o dia a dia. E, Michele, agora tem um cara, um autor também, que daí é um dos meus prediletos, que é o Grotowski. Até estou lendo um livro dele. Um livro até difícil. É um livro difícil de ler, Polaco, né? Estou lendo aos poucos, assim, porque é bem difícil de digerir. Mas ele, é técnico demais. Né? Ele diz que a gente tem que ir até o limite físico e emocional. Ele diz que ele tem uma teoria muito... Biodinâmica. Bioenergética. Bioenergética e bioenergética tem a ver com total. E ele tem um livro chamado Teatro Pobre. O que é o teatro pobre? É um teatro onde o ator se basta. Então ele diz que o ator não precisa de elementos externos, tipo luz, cenário, figurino. Ele diz que o ator, ele tem que se bastar. Por si só basta. Por si só basta. Então ele tem um trabalho muito intenso. Vou dar um exemplo de um diretor de cinema que usou essa técnica do Grotowski. Foi o Lars von Trier, um diretor dinamarquês, no filme Dogville, que tem a Nicole Kidman. É um filme excelente. Ele colocou todos os atores num galpão pintado de preto. Não tinha muito móvel e não tinha parede. Era tudo demarcado com um giz de cera no chão. Interessante. Total. Não, e o livro que eu estou lendo, ele tem coisas assim, ele é muito experimental, mas ele é muito intenso, assim, e é legal. Falando em intensidade, tem um exercício baseado no Grotowski, que é o seguinte: papel e caneta. Você decide fazer uma cena, tudo isso que a gente está falando é para você fazer no teu quarto, tá, gente? É um laboratório para você começar a se equipar de uma melhor comunicação, para aí sim se tornar uma pessoa, né, tanto você que tem dificuldade em se comunicar, você que é ator, que quer melhorar. Exatamente. Você que é tímido, que não consegue se imaginar falando com as pessoas. Tudo isso que a gente está falando serve para você. Exatamente. Então começa no teu quarto. Você vai bolar uma cena intensa, né? Com o teu corpo e com trejeitos e com texto. Durante 5 minutos você não pode desmontar desse personagem. Não perde o personagem. Você vai viver intensamente durante 5 minutos no teu quarto esse personagem. Depois, você acostumou com essa dinâmica de 5 minutos, aumenta para 10 minutos. 10 minutos no teu quarto, vivenciando um personagem, uma história que você criou intensamente com o teu corpo, passa para 15 e 20 minutos. Você vai ver que você vai entender o que o Grotowski fala sobre ir ao limite do físico e do emocional. Essa força, né, essa energia da comunicação que você vai ter. Agora é importante que você faça isso com integridade, tá? Faça personagens que resolveriam algum problema teu. Claro. Né? Você fazer uma coisa não assim... Não viaja muito cabeção, não. Você fazer um louco, um cara que vai quebrar tudo no teu quarto, a gente não está falando... Gente, a gente está sempre falando aqui sobre ficção para melhorar na vida real. Que, às vezes, é uma ficção que a gente mesmo monta. Não é a ficção da piada do cabeção, tudo não. Tudo tem que ser feito com integridade. Tudo que a gente fala. Quando a gente fala que a gente precisa viver um personagem, a gente vai falar agora sobre o próximo autor, Augusto Boal, que ele diz que todos nós somos atores. Todos somos teatro. Que todos vivemos uma história o tempo todo na sociedade. Que todos criamos uma história o tempo todo. Isso é viver um personagem o tempo todo. E esse personagem precisa ser íntegro. Aí entra a ética, moral, enfim, a gente não vai se aprofundar nisso. Mas quando a gente fala de viver um personagem, não é você ser mentiroso, gente. É você viver um personagem adequado para cada momento na vida que esse personagem vai resolver algo que você quer. Sim. Tipo, eu quero conquistar uma menina, né? Esse personagem que eu vou vestir vai resolver essa minha dor, que é fazer com que a menina se apaixone por mim, que ela me note, pelo menos. E qual é o personagem? Você, protagonista da sua vida,
autoconfiante, botando para fora, seguro. Exatamente. Né? E botando para fora tudo que está subjetivo. Ninguém vai olhar para você e vai adivinhar o que você está pensando. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha. Com certeza. E aí, um exercício também, baseado no Augusto Boal, é você passar a partir de agora a analisar cada personagem que você vive no dia a dia. Agora, depois de todos esses exercícios que a gente fez e que você vai começar a fazer em casa, você vai começar a aguçar o teu senso crítico também quanto a isso. Você sabe que tem um exercício que a gente dá para os nossos alunos de construção do personagem e que é preencher ali as categorias, e uma das categorias é formação. Mas aí eu vou além, eu coloco formação / ocupação / o que você é na vida / o que você é no mundo o espaço que você ocupa. O espaço que você ocupa, porque nós não somos uma única coisa, né? Eu não sou só a Michele profissional, professora de teatro. Não, Exatamente. Eu sou a Michele, professora de teatro, eu sou a Michele, que é vice-presidente do SATED de Santa Catarina, eu sou a Michele, que é mãe do Davi, eu sou a Michele, que é esposa do Marco, eu sou a Michele, que é amiga das minhas amigas, que é a professora dos meus alunos, mas é mãezona dos alunos. Exatamente isso. Não, e é legal, você falou tudo, ocupação, você falou tudo, ninguém tem uma ocupação só. Não, a gente não é uma única coisa. Nós não temos. Quando você parar para pensar numa ocupação, qual é a tua ocupação? Depende. Qual o momento? Qual momento? Em qual cena da minha vida? É esse o ponto onde a gente quer tocar, exatamente esse. Qual é a tua ocupação? Depende do momento da minha vida. Porque se você fala só formação, te limita a algo profissional ou algo que você estudou para conseguir. Se você fala só ocupação, muita gente entende como o teu trabalho, né? Se você fala só o que você é no mundo, aí as pessoas esquecem o restante, a ocupação e a formação. Aliás, agora voltando aqui no assunto dos autores, você viver uma ocupação o tempo todo é um sofrimento, porque você está engessado. E tem gente que vive uma única ocupação. Mas não dá. Não dá. É isso que a gente está falando. Nós somos vários personagens durante o dia, e esses vários personagens têm que ser a melhor cena da tua vida. A sua melhor versão, porque você é o protagonista da sua história. Exatamente. Né? É aquela coisa assim, que a gente fala muito no teatro, não derruba o meu personagem. Pô, se você é o protagonista da sua história, não deixe os outros derrubarem o teu personagem, né? Pô, você é o protagonista da sua história, eu sou a protagonista da minha história. Quem tem que brilhar na história da minha vida sou eu. Na história da tua vida. Né? E é muito simples isso, parece complexo, mas é simples. Mas como é que eu vou dominar todas as histórias do meu dia a dia? Não é dominar as histórias, é dominar a tua história. A tua história, exatamente. Se você fosse escrever um livro hoje da sua história, eu sei que quem está ouvindo isso e for muito novo, de repente pode não compreender muito, por ter poucos anos de vida, de história. Mas se você hoje for escrever um livro da sua história, o personagem principal tem que ser você. As coisas que aconteceram, elas têm que acontecer, elas têm que ser contadas no entorno de você. Exatamente. Então, você vai continuar sendo o coadjuvante da sua história ou o protagonista da sua história? Se você não é o protagonista da sua história, você só vai assistir. Pois e aí é um sofrimento enorme. Mas eu acredito que muita gente que está procurando, por exemplo, assistindo às nossas aulas, são pessoas que têm consciência dessa melhora que pode ter, que pode desenvolver, né? Eu acredito muito nisso. Assim, o importante é quando você identifica, né, que tem alguma coisa errada. Você fala, opa, tem alguma coisa errada que não está certa, sabe assim? Exatamente. Alguma coisa que não bate.
E aí, pronto, você já identificou, é o primeiro passo. Você já colocou a primeira marcha, já é o primeiro passo. E aí você começar a buscar ajuda para isso, né? Porque muitas vezes você não consegue sozinho, né? Exatamente. Aquilo já te dominou de uma tal forma, você já criou tantas amarras que às vezes você precisa de ajuda para te libertar, né? Exatamente, a gente está aqui para isso. Ó, então, só relembrando aqui, então, o que a gente passou? A gente passou um exercício, ó, até anotei para não esquecer de passar esse exercício exatamente. A gente passou um exercício, ó, 1, 2, o primeiro foi Stanislavski. O primeiro foi exercício baseado no Stanislavski, depois a gente passou um exercício baseado na Viola Spolin, depois eu passei um exercício baseado no Bertolt Brecht, passei um exercício baseado no Grotowski e, para encerrar, passei um exercício baseado no Augusto Boal. Então, ó, espero que você tenha gostado dessa aula, anotado os exercícios e pratique, que você vai ver a diferença aí, cara, muito breve. Assim, vai com tudo. Não pega esse papelzinho que você anotou, sabe, ou o celular, e nunca mais entra ali no aplicativo, lá no bloco de notas, ou então você nunca mais vai pegar nesse papel, ou amanhã você vai acordar e vai rasgar, porque aí você vai desperdiçar uma oportunidade de estar melhorando. E se você fizer isso, talvez é porque você não está acreditando em você ainda, porque está aí a faca e o queijo na mão. Exato. Então, ó, se você está com dúvida de algum exercício, é só assistir novamente a aula, vai ficar gravada, e é isso, né, Michele? Isso aí. Valeu. Valeu. Até mais.